Pera aí, pensa comigo rapidinho. Quem é você? E não tô falando do seu nome ou da sua profissão. Tô falando de você, de verdade, lá no fundo. Quem é? Essa perguntinha que parece tão boba, na verdade abre uma porta para um dos maiores mistérios que existem. E é exatamente nessa jornada que a gente vai mergulhar hoje para entender o que a gente pode chamar de a ilusão do eu. Saca só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai encarar de frente essa pergunta. Quem é você? Depois, a gente entra de cabeça na grande ilusão, para ver como essa ideia de um eu fixo talvez não seja bem assim. Em seguida, vamos dar uma olhada em como, hoje em dia, o nosso eu acabou virando uma espécie de mercadoria. E para fechar, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se o eu é uma ilusão, então, o que é real de verdade? Beleza, vamos começar. Imagina só a cena. Um jornalista super inteligente, cheio de perguntas sobre os problemas do mundo, vai até um monge buscar umas respostas. O que ele não esperava é que o monge ia virar completamente o jogo. Com uma única pergunta, uma pergunta que ia fazer todo o castelo de certezas dele desmoronar. O monge olha para ele e manda real. Quem é você? O repórter, todo seguro de si, diz, ué, sou um repórter. E o monge, na lata, não, isso é o que você faz para viver, é sua profissão. O cara tenta de novo, ok, meu nome é William Jefferson. E o monge, isso é só o seu nome. Já meio desesperado, o repórter solta, tá bom, eu sou um ser humano. E o monge, com toda a calma do mundo, finaliza, não, essa é a sua espécie. Percebe? Cada rótulo, cada caixinha que ele tentou se colocar foi simplesmente desmontado. E aí, a ficha cai. O repórter, totalmente desarmado, finalmente admite: cara, parece que eu não sei quem eu sou. E é nesse momento que o monge dá um sorrisinho, porque para ele é exatamente aí que mora o maior problema do mundo. As pessoas não fazem a menor ideia de quem elas realmente são. Só que olha só que interessante. Toda essa confusão, essa incerteza, vai totalmente contra uma das frases mais famosas da filosofia ocidental, lá do século XVII, do René Descartes. Penso, logo existo. A ideia aqui é que o nosso eu é uma coisa sólida, sabe? Uma certeza que a gente encontra dentro da nossa própria cabeça só pelo fato da gente pensar. Mas a pergunta que fica é, será que só o pensamento já basta para a gente saber quem a gente é? Então, bora mergulhar mais fundo nisso e desafiar essa ideia de um eu sólido. E para a gente fazer isso, vamos usar uma ferramenta poderosíssima, uma parábola. Uma história bem antiga que tem o poder de, olha, chacoalhar as nossas certezas até a base. A história é a seguinte: a gente tem de um lado o monge Nagasena e do outro o rei Menandro. O rei chega todo poderoso, naquela carruagem chiquérrima, sabe? Um símbolo total do poder dele. Prontinho para um debate filosófico. O que ele não contava era que a primeira arma do monge para esse debate seria a própria carruagem dele. Então, em vez de ficar intimidado com todo aquele luxo, Nagasena faz a pergunta mais simples e genial do mundo. Aí, majestade, como é que o senhor chegou até aqui? O rei, meio óbvio, responde, ué, vim na minha carruagem. E é aí que Nagasena prepara o bote. Entendi. Então me diz uma coisa, o que exatamente é uma carruagem? E aqui a mágica acontece. A desconstrução começa, uma peça de cada vez. O monge pergunta, o eixo é a carruagem? O rei, claro que não. E as rodas, são a carruagem? Não. O assento? Também não. Nenhuma parte sozinha é a bendita da carruagem. E como Nagasena mostra, nem mesmo juntar tudo isso faz uma coisa chamada carruagem existir por si só. O rei de repente ficou sem respostas, sem chão. E aqui vem o pulo do gato, a grande revelação. Nagasena explica que carruagem é só um nome, um rótulo, uma etiqueta que a gente cola em um monte de peças quando elas estão juntas de um certo jeito. Não existe uma alma de carruagem, entende? É só um combinado. E se isso vale para uma carruagem, bom, você já deve imaginar onde isso vai dar, né? A mesma lógica se aplica perfeitamente a nós. O nosso eu parece ser a mesma coisa, um rótulo. A gente é um amontoado de coisas, corpo físico, sensações, percepções, memórias, consciência. Mas para pensar, o seu corpo sozinho é você? As suas memórias sozinhas são você? Não, né? Então, cadê esse tal de eu fixo e sólido que a gente vive defendendo com unhas e dentes? E essa ideia fica ainda mais forte e até dolorosa quando a gente pensa em alguém que a gente ama e que tem Alzheimer. Se a nossa identidade está toda guardada nas memórias, o que acontece quando elas vão embora?
Para onde foi aquela pessoa? A dor, na verdade, é nossa, porque a gente fica comparando a pessoa de agora com a pessoa que a gente se lembra. Mas a pessoa ali, naquele momento, ela simplesmente é, sem essa angústia toda. Isso joga na nossa cara a pergunta: será que o eu é só a história que a gente insiste em contar sobre nós mesmos? Então, se o eu é uma história, uma narrativa, talvez um outro filósofo, Blaise Pascal, tenha matado a charada há muito tempo. Para ele, a vida é basicamente um gigantesco teatro. Um baile de máscaras onde todo mundo, sem exceção, está usando uma fantasia e interpretando um papel. E segundo Pascal, a gente não cria só um personagem, não. A gente cria pelo menos 3. O primeiro é aquele que a gente monta para nós mesmos, sabe? Para esconder nossas falhas, nossos medos. O segundo é a versão vitrine, aquela que a gente mostra para o mundo. Pensa no feed do Instagram, todo perfeitinho. E o terceiro eu, que é o mais perigoso de todos, é quando a gente acredita tanto no personagem que a máscara gruda na nossa cara e a gente esquece que está atuando. E essa ideia de um eu montado, fabricado, tem consequências muito, mas muito reais no mundo de hoje. O teatro do Pascal não acabou. Pelo contrário, ele só ficou maior, virou global, virou digital. E é nesse palco gigantesco que a brincadeira de máscaras pode começar a doer de verdade. Hoje, a máscara que todo mundo é meio que incentivado a usar é a do tal Homo economicus. O que é isso? É a ideia de que você é o empresário de si mesmo. O seu eu vira uma marca que você precisa empacotar, promover e vender o tempo todo no grande mercado que virou a vida. E qual é a conta que a gente paga por viver assim? Bom, os nossos relacionamentos viram negócios, transações. A outra pessoa vira um degrau para a gente subir ou um obstáculo para a gente tirar do caminho. A amizade vira networking. E a vulnerabilidade, que é o que permite a gente se conectar de verdade, vira um risco, uma fraqueza. E a autenticidade? Some. A vida vira uma eterna campanha de marketing pessoal. Cansativo, né? Ok, eu sei. Depois de tudo isso, o cenário parece meio sombrio. Se esse eu fixo, esse produto que a gente tenta vender é uma ilusão, então o que é que sobra? O que é real de verdade debaixo de todas essas camadas, de todas essas máscaras? Que essa é a grande virada de chave. A pergunta que pode mudar tudo. Depois de desmontar o eu peça por peça, igual a carruagem, para onde a gente olha agora? Onde é que a gente encontra alguma coisa sólida, alguma coisa em que a gente possa se apoiar? A resposta, E isso é surpreendente, não está onde a gente sempre procurou. Não está dentro do nosso eu isolado, fechadinho na nossa mente, como o Descartes imaginava. E também não está no outro quando a gente olha para ele como um objeto ou uma ferramenta. A realidade não está em nenhum desses dois polos isolados. Aquilo que é real, que é concreto, que a gente pode sentir na pele, não é o eu. E também não é o outro. É o que acontece entre os dois. É a relação, é o encontro. O filósofo Martin Buber chamou isso de relação eu-tu. Pensa bem, não é aquela conversa em que você só está esperando a sua vez de falar. Não são dois monólogos acontecendo ao mesmo tempo. É um diálogo de verdade. É um momento de presença total, de vulnerabilidade, em que duas pessoas se tocam de verdade e juntas criam a realidade. A vida, a existência de verdade, acontece ali, nesse espaço do encontro. E essa frase resume a ideia de uma forma linda. A gente não é uma coisa pronta, estática. Nós somos meros organizadores deste caos que é a existência. A gente é um fluxo, um processo, que está o tempo todo se moldando e sendo moldado pelas nossas relações, por cada encontro, numa teia gigantesca onde tudo está conectado. E tudo isso nos traz a uma última pergunta. Uma pergunta que não é para nenhum filósofo, é para você. Depois de entender que a gente vive nesse grande baile de máscaras, a questão que fica é: quem de nós tem a coragem de ir para a festa sem fantasia? De se mostrar vulnerável com todas as nossas falhas, com todas as nossas esquisitices? Quem tem a coragem de tirar a máscara e tentar um encontro de verdade